Fala galera! Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo aí de correção de redação. E antes, roda meu filho, roda a vinheta! Ô, gente, olha só, vamos voltar com a CAF? Vamos voltar, né? Então, olha só, hoje a proposta é sobre a importância da valorização do SUS e a filha pediu correção em vídeo. Correção em vídeo. Então, cá estamos nós para a correção em vídeo da CAF. Então, olha só. Lembrando, gente, na CAF o título ele é obrigatório e eu oriento que vocês não façam perguntas. Opa, tava aqui tomando minha aguinha no título, tá? Não façam perguntas no título. Por quê? Porque o título, ele já precisa indicar aí o seu posicionamento, indicar aquilo que você vai defender no corpo do texto. E aí, se você já traz um título com pergunta, a tendência aí de você não respondê-la ou de ficar superficial é muito alta, tá bom? Então, vamos lá. Já coloca assim, o SUS é pouco valorizado, tá? Enfim, vamos ver o título que você ia colocar. Segundo, muito cuidado com a margem, meu amor, tá? Não deixem esses espaços aqui, ó, ao final das linhas, tá? Ainda, preste atenção em relação à letra. Perceba que em alguns a sua letra é muito grande, né? A sua letra é muito grande. E aí o que acontece? Você não consegue aprofundar da forma como você gostaria. E aí eu quero que você preste atenção, tá? Olha lá o número de linhas, para que a sua introdução e a sua conclusão elas não fiquem maior que os parágrafos de desenvolvimento, tá? Você deve dar uma ênfase aí muito maior aos parágrafos de desenvolvimento, haja vista que é aqui que você tem que focar aí todos os seus esforços, tá? Lembrando, gente, que na CAF vocês não devem trazer alusões engessadas, alusões coringas. Você tem que trazer muito a sua voz dentro do texto, no sentido aí de trazer muita expressividade, muita argumentação, muito estilo, no intuito aí de trazer realmente a sua voz no texto. A banca, ela quer avaliar a sua capacidade de defender o seu posicionamento de uma maneira muito autoral. Então, toda e qualquer alusão que vocês trouxerem para o texto, vocês devem escolhê-las, né, de uma maneira muito intencional. Então, por exemplo, você pode usar a Constituição Federal? Pode, mas, cara, tem tanta alusão que se relaciona muito melhor com a valorização do SUS do que a Constituição Social, a Constituição Federal, que na realidade ela é um pouco genérica, né, que ela pode ser relacionada aí com qualquer tema. Tá bom? Então, quando os alunos falam assim, eu não consigo tirar uma nota boa na CAF, geralmente é por conta aí desse engessamento, é devido aí essa escolha de alusões muito superficiais, tudo bem? No atual momento, o programa Sistema Único de Saúde, o SUS, o sistema, e aí você diferencia bem as letras maiúsculas, tem se tornado cada vez menos valorizado. Criado em 88 pela Constituição Federal Brasileira, é um meio de ajudar indivíduos incapacitados de realizarem exames laboratoriais e diagnósticos precoces. Porém, em diversos casos, o SUS deixa de cumprir suas obrigatoriedades, deixando o paciente incapacitado. Então, olha só, o que eu quero atentar aqui para essa introdução? Primeiro, muitas palavras repetidas, tá? Muitas palavras repetidas. E aqui, ó, o que aconteceu? Você acabou trazendo uma abordagem muito limitada do SUS, tá? Então, olha só, o SUS, ele não é apenas para pessoas incapacitadas. O SUS, ele é um direito de todo cidadão, então todos nós temos direito ao SUS. Então, se hoje você sofre um acidente, por exemplo, e você é levado para o hospital, por exemplo, de SAMU, mesmo você tendo plano de saúde, quem está atendendo você é o SUS. Então, é importante aí você ter essa compreensão mais ampla do que é o SUS, ok? Ele não é apenas de realizar exames laboratoriais e diagnósticos precoces, tá? O SUS, ele vai muito além disso, como tratamento, né, oncológico,
transplante de órgãos, enfim, o SUS ele atende aí uma série de setores, uma série de áreas que não diz respeito apenas a exames laboratoriais e diagnósticos precoces. E aí, o que eu quero dizer? Você precisa, né? Aqui no canal tem um vídeo, meu amor, que eu ensino a como você escrever uma redação quando tem a palavra importância, tá? Então, primeiro você deve valorizar essa importância, deve enaltecer essa importância, aí depois você vai dizer os problemas disso não acontecer, tá? Quando você fala que ele tem se tornado menos valorizado, você não comprova, você não comenta, você não aprofunda, você não reitera. Então, é importante aí que você cuide para que você não fique no senso comum, para que a sua redação ela não fique dentro aí de uma abordagem superficial, tá? Então eu oriento que você fale aí do SUS, né, nessa contextualização do tema, que você reitere a importância do SUS, que você defenda a importância do SUS, mas que você fale que ele não é valorizado, e aí você vai trazer as consequências dessa desvalorização, os problemas atinentes a essa desvalorização, entendeu? Algo mais ou menos aí nesse sentido. Cuidado com a ortografia, cuidado com a vírgula, cuidado aí para você diferenciar bem as letras maiúsculas das minúsculas, tá? Então, se você vai escrever aí, né, ó, o Sistema Único de Saúde, você precisa aí fazer essa separação, tudo bem? E oriento aí que você não use o cada vez menos, cada vez mais na redação, tá? Evite usar isso aqui na redação, justamente porque ele indica senso comum, ele indica aí abordagem superficial. Cada vez menos quanto? Cada vez mais quanto? Então, ó, se tornado menos valorizado, ok? Muito se discute somente a falta de valorização que os pacientes têm com o SUS, deixando de introduzir o modo em que os pacientes são tratados e diagnosticados, o que ocorre a falta de investimentos na infraestrutura e na competência dos profissionais. Tem grande influência de como os indivíduos irão tratar o programa, o que leva à tona as decisões tomadas pela população. Então, olha só. Primeiro ponto aí desse seu parágrafo, a falta de pontuação, tá? A falta de pontuação. Você precisa pontuar o seu texto. Pontue o seu texto. Você deve escrever aí, meu amor, no mínimo do mínimo, 3 períodos por parágrafo. 3 períodos por parágrafo. E o que isso significa? Significa que no mínimo tem que ter 3 pontos no seu parágrafo, tá? É importante aí que você faça o tópico frasal, que é o período em que vai estar aí o argumento do seu parágrafo. Depois você deve trazer a alusão, o repertório e aí no mínimo o aprofundamento argumentativo. Tá? E aí você pode fazer o fechamento do seu parágrafo, mas você precisa fazer esse planejamento da redação. Então lembre-se, né, lá no início das aulas que estão na plataforma, o SUS, ele é valorizado? Não, ele não é valorizado. E o que isso causa? O que essa desvalorização causa? Ah, ela causa isso e ela causa isso. Essa desvalorização faz com que não haja investimentos no SUS, e aí você vai trazer argumentos que comprovem isso, você vai trazer dados que mostrem, né, a falta de políticas públicas, e no argumento 2 você vai falar aí, por exemplo, do negacionismo, dessa descrença no SUS, e isso é uma forma de comprovar aí essa desvalorização, e aí você trazendo essa descrença, você pode falar aí da questão das vacinas, né, reiterando que não há uma cobertura vacinal efetiva justamente por quê? Porque há uma descrença no SUS. As pessoas não valorizam o seu próprio sistema. E aí, por não valorizarem esse sistema, acabam não utilizando aquilo que há de melhor nele. Então, é importante, meu amor, que antes de você pensar
na redação, antes de você pensar na alusão, antes de você pensar no repertório, antes de você pensar em qualquer coisa relacionada à produção da redação, você precisa dar muita ênfase, ao planejamento do seu texto, ao planejamento da redação. O que você vai defender? Nesse parágrafo eu vou defender esse argumento, então você vai focar apenas nesse argumento. Nesse outro parágrafo eu vou focar esse argumento, e aí você vai defender, porque do contrário, o que acontece? O seu parágrafo, ele fica todo expositivo, como se você tivesse aquela ânsia de falar sobre qualquer assunto e aí você não consegue aprofundar nenhum assunto, você não consegue aprofundar nenhum argumento, entendeu? Então é nesse sentido que você precisa ter esse cuidado aí na produção da redação, tá bom? E aí, olha só, por você não ter usado, né, os conectivos, por você não ter usado, né, os operadores argumentativos, por você não ter pontuado, você vai perder ponto na coesão e na coerência, porque o seu texto ele não tem essas expressões, né, esses elementos fundamentais para transformar o seu texto em um texto e não em um monte de palavras ordenadas, ok? Observando o atual cenário, olha lá, ortografia. Vários sites, revistas, programas de televisão, entre outros, mostram a realidade que muitos pacientes enfrentam ortografia nas imensas filas de espera em hospitais públicos, a falta de cuidados e de espaços necessários para tratamentos, como é o caso de falta de UTIs. Então, por que os indivíduos pouco valorizam o SUS? Olha lá, muito problema de pontuação, tá? Lembre-se, né? Evite fazer perguntas no seu texto. Você precisa já trazer toda a organização do seu texto, então você precisa trazer aí a contextualização do tema, os argumentos, né, as alusões, atender aí aos aspectos de língua portuguesa. Então, se você, além de tudo isso, tenta trazer perguntas, é mais um item que você precisa cumprir. Então, para evitar esse problema, foca na argumentação. O que adianta ter um sistema que abrange todas as classes sociais se em diversas regiões do Brasil os indivíduos nem sequer têm seus direitos humanos respeitados? Então, olha só, aqui ficou uma abordagem muito superficial, ficou uma abordagem muito vaga, tá? Então, olha só, da onde que não tem fila? O que comprova, né, essa falta de valorização? Então, tem muita fila, não tem cuidado, não tem espaços necessários, mas o que isso deixa evidente? O que isso deixa evidente? Qual é o problema relacionado a isso, entendeu? Então, é nesse sentido que você precisa organizar o seu texto, meu amor. Então, a prof vai pedir, volta para a plataforma e maratona as aulas teóricas. Nós precisamos retomar aí essas técnicas de produção para que você consiga colocar em prática e consiga escrever a sua redação cumprindo aquilo que a banca espera, que é o quê? Que é a apresentação de uma tese, né? Que é a apresentação de uma tese e a defesa dessa tese por meio de argumentos. É isso que a banca espera de você. Então, traga aí argumentos para cumprir o propósito da banca, tá? Diante disso, vem à tona, então você já usou essa expressão antes, evite repeti-la, que a Constituição, olha lá, Federal Brasileira é tá? Concordância devem estar mais presentes nos cuidados relacionados à saúde, para que assim, futuramente, possam buscar uma atenção e respeito ainda maiores entre a população brasileira e o SUS. Então, o que a prof quer? A prof quer que você releia o seu texto com muita atenção. Eu quero que você tenha aí esse foco na proposta. Então, você fez o rascunho? Se você fez o rascunho, eu quero que você leia esse rascunho com muito cuidado, com muita atenção, para que você evite repetir erros como esse aqui, tá? Tem muitos erros de concordância, erros de ortografia que indicam aí uma leitura precária do seu texto,
tá? Então, nós precisamos pontuá-lo, nós precisamos reorganizá-lo. Então, o que a prof quer que você faça? Maratone as aulas que estão na plataforma e maratone as redações aqui do canal. Isso vai ajudar demais você a fazer o planejamento do seu texto e a fazer essa organização da sua redação de uma maneira efetiva. Tudo bem? Vamos lá então? Vamos escrever redação, minha filha? Bora!